Tudo jóia, pessoal? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito dos lançamentos horizontais, lançamentos oblíquos, que eu preparei para vocês nesta aula. E é bem interessante, nós temos bastante aplicação dos lançamentos horizontais e oblíquos no nosso cotidiano, e espero que vocês possam, aprender um pouquinho a respeito, então, dos lançamentos oblíquos e horizontais. No lançamento oblíquo, primeiro ano, eu gostaria que vocês observassem que nós temos sempre um projétil que vai ser lançado obliquamente para cima, ou seja, ele forma um certo ângulo de inclinação horizontal e devido à aceleração da gravidade, nós temos esse movimento decomposto, tanto no eixo x quanto no eixo do y. Então, quando a gente vai fazer os lançamentos oblíquos, nós vamos perceber a composição de dois movimentos. Um movimento horizontal, representado pelo eixo x, a velocidade horizontal, que é constante durante toda a sua trajetória, e nós também vamos ter o movimento da vertical, que é a componente velocidade vertical, que varia a cada instante devido à gravidade. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês perceberem, em verde, nós temos a velocidade horizontal, que ela é constante durante toda a trajetória. Já a velocidade vertical, devido à gravidade que atrai todos os corpos para baixo, então nós temos um movimento uniformemente variado, desacelerado durante a subida. Reparem que a cada instante que o projétil vai adquirindo certa altura, a velocidade vertical diminui devido à gravidade, até chegar no exato momento onde ele atinge a altura máxima, que é na metade da trajetória. Na metade da trajetória do lançamento oblíquo, este móvel atinge a altura máxima e a sua velocidade vertical é nula nesse exato momento. Tomem cuidado para lembrar que a velocidade horizontal ela é constante do início da trajetória até o seu final. Inclusive, no ponto da altura máxima, a velocidade horizontal permanece constante. Aliás, durante o lançamento oblíquo, nós temos duas grandezas que são constantes: a velocidade horizontal e a velocidade, a velocidade horizontal é ela que vai permitir que vocês analisem o movimento uniforme durante todo o trajeto da linha horizontal, e a aceleração da gravidade, que é constante durante toda a trajetória. Tá? Para nós calcularmos essa velocidade horizontal, primeiro ano, nós vamos fazer a velocidade de tiro, a velocidade inicial do projétil, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Tá? Então, sempre que a gente for calcular a velocidade horizontal, velocidade que permite calcular o alcance máximo de um projétil, nós vamos fazer o produto da velocidade inicial de tiro vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que o cosseno do ângulo, o seno do ângulo, o ângulo de inclinação horizontal, esses valores trigonométricos são fornecidos no exercício, ok? Agora, para nós calcularmos, a velocidade vertical do projétil em cada instante, em relação à velocidade inicial, então a velocidade inicial vertical é o produto da velocidade inicial multiplicada pelo seno do ângulo, ok? Bom, aqui nós fizemos um exemplo, então eu gostaria que vocês observassem, Eu coloquei aqui nesse segundo slide um exemplo para ficar mais fácil vocês poderem acompanhar. Então vamos ver. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ 0,6. Reparem, então, como eu havia dito para vocês, nos exercícios da física sobre lançamentos oblíquos, o seno e cosseno do ângulo de inclinação, eles vêm fornecidos, tá? Adotando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento,
Ou seja, nós queremos descobrir a velocidade inicial do eixo x, o VOx, e o VOy. Bom, o VOy, como nós vimos no outro slide, é o produto, então, da sua velocidade de disparo, os 100 metros por segundo, fornecido no problema, multiplicado pelo seno do ângulo, também fornecido no exercício 0,8. 100 vezes 0,8 nos dá 80 metros por segundo. Agora, já a componente horizontal da velocidade inicial, o nosso Vx, é o produto da velocidade inicial, o V0, os 100 metros por segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é um valor também fornecido no exercício 0,6. Então, 100 vezes 0,6 vai nos dar 60 metros por segundo, ok? Bom, agora, quando a gente vai determinar o tempo de subida, ou o tempo necessário para que o objeto atinja a altura máxima, que é o item B do exercício, o instante em que o corpo atinge um ponto mais alto da trajetória, nós podemos fazer por duas fórmulas. Podemos fazer pegando simplesmente a velocidade vertical inicial, 80, dividido pelo valor da gravidade, que no caso vale 10 metros por segundo ao quadrado, 80 dividido por 10 não dá 8 segundos, ou nós podemos fazer por dedução, em relação, né, lembrando que, como é um movimento desacelerado durante a subida, a velocidade vertical, e a gravidade, por ser de 10 metros por segundo ao quadrado, então, nós podemos raciocinar da seguinte maneira: a cada 1 segundo que passar durante a subida, a velocidade é diminuída de 10 metros por segundo. Então, se no disparo a velocidade vertical foi inicialmente de 80 metros por segundo, com 1 segundo que se passar, a velocidade reduz em 10 unidades. Então, 80 menos 10, teremos 70 metros por segundo. Ainda tem velocidade, então continua subindo. Com mais 1 segundo, a velocidade cai para 60, com mais 1 segundo cai para 50, com mais 1 segundo, 40, com mais 1 segundo da subida cai a 30 metros por segundo, com mais 1 segundo, 20, com mais 1 segundo, 10. Reparem que a velocidade vai diminuindo, mas ela continua tendo velocidade. Até chegar o exato momento, então, do 8º segundo, 80 dividido por 10, né, nos dará os 8 segundos, o projétil atinge essa altura máxima. E nesse exato momento, lembrar que a velocidade vertical é nula, mas o objeto ainda tem a velocidade horizontal projetada para frente, que faz ele, então, continuar o seu movimento. Então, o tempo de subida, vocês podem fazer, então, através dessa relação, tendo a velocidade vertical inicial dividido pelo valor da gravidade, ok? Bom, para nós acharmos a altura máxima do objeto, nós podemos, então, atingida pelo projétil, podemos fazer pela fórmula do deslocamento em função do tempo, só que aqui com algumas adaptações, trocando, né, o deslocamento por y, a velocidade inicial do eixo y multiplicada pelo seu tempo de subida, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando que durante a subida o movimento é desacelerado. Então a gravidade não terá o seu sinal positivo, e sim o seu sinal negativo. Então vamos fazer a conta. 80 da velocidade inicial multiplicada pelo eixo, né, do y, que é 80, vezes o tempo de subida, que foi de 8 segundos, 80 vezes 8, 640, mais vezes menos 10 da gravidade, este tempo ao quadrado, 8 vezes 8, 64, dividido por 2, ou seja, 320. 640 menos 320 vai nos dar 320 metros. Este, então, é o valor da altura máxima atingida pelo projétil. E, finalmente, para nós terminarmos este exemplo, o item D que pede para calcular o alcance do lançamento deste projétil. Como durante todo o projeto, né, o movimento dele é de subida e movimento de descida, o alcance horizontal, primeiro ano, é a distância em linha reta do ponto de lançamento até o ponto que toca novamente o solo, aquela distância horizontal. Então, nós vamos calcular em função da velocidade horizontal,
que no exercício é os 60 metros por segundo, multiplicado pelo tempo total de permanência no ar desse projétil. Agora, vamos lembrar, se o tempo de subida foi de 8 segundos, e lembrando que os 8 segundos terminam exatamente no meio da trajetória, e as trajetórias iniciais e finais são iguais, então o objeto, ao ser lançado obliquamente, para descer, ele gasta o mesmo tempo de ida, desde que seja no mesmo nível de referência do lançamento. Então, ou seja, se ele gastar 8 segundos para subir, ele vai gastar 8 segundos para descer, permanecendo no ar o tempo total de 16 segundos. Então, neste caso, a gente multiplica a velocidade horizontal, que é os 60, vezes os 16 segundos. Lembrando, por que são 16 segundos? São 8 segundos de subida, mais os 8 segundos da descida, que nos dará o total de 960 metros. Então, primeiro ano, eu gostaria novamente de chamar a atenção de vocês para que vocês fiquem ligados nesses comentários. Bom, qual é o objetivo do lançamento oblíquo? Então, lembrar que a trajetória descrita é em forma de parábola. Por quê? Porque existem dois movimentos simultâneos. O movimento da horizontal, que nós chamamos de velocidade x ou vx, que é constante durante toda a trajetória e depende da velocidade de disparo multiplicado pelo cosseno do ângulo, e a velocidade vertical inicial, o nosso VOY, né, que é obtido pelo produto da velocidade inicial de disparo multiplicado pelo seno do ângulo. Durante a subida, a velocidade vertical vai diminuindo até atingir zero exatamente no ponto da altura máxima. Lembrando que a velocidade horizontal permanece constante durante toda a sua trajetória. Para calcularmos a altura máxima, nós vamos fazer em função da velocidade vertical inicial ao quadrado, né, sobre 2 vezes a gravidade, e para nós calcularmos o alcance, né, horizontal deste objeto, a distância em linha reta, do ponto de lançamento ao ponto que toca o solo novamente, nós chamamos de alcance. E o alcance será, então, o produto da velocidade horizontal multiplicado pelo seu tempo total de permanência, né, no ar, tá? Então, vamos continuar, e eu preparei para vocês aqui, primeiro ano, um exemplozinho neste aplicativo, tá? Nós temos um canhão, reparem, e nós temos aqui, né, a velocidade inicial de tiro, 70 metros por segundo, e o ângulo de inclinação de 60 graus. Bom, em vermelho é o vetor velocidade inicial, a velocidade inicial de tiro, que no exemplo é de 70 metros por segundo. Bom, nós também teremos, quando eu der o meu iniciar, o movimento vai mostrar para vocês a decomposição dessa velocidade. A velocidade horizontal, velocidade x, representada em amarelo escuro, e a velocidade vertical, variando, que vai estar mostrada em azul. Então, quando eu der o meu iniciar, o que eu quero que vocês percebam aqui, durante esse movimento? A trajetória descrita, devido à gravidade, vai ser parabólica. Durante a subida, vocês vão reparar que a velocidade vertical vai diminuindo a cada instante, até o exato momento que ela atinge a altura máxima, e depois, quando ela começar a descer, vocês vão ver que a velocidade vertical começa a aumentar de novo. O vetorzinho azulzinho vai começar a aumentar. E a velocidade horizontal do eixo x, o nosso Vx, que vai estar representado em amarelo, ele vai ser constante durante toda a sua trajetória. E durante todo esse tempo, nós vamos ter, né, o tempo total de permanência no ar. Então, reparem agora, quando eu der o meu iniciar, olha o que acontece com o movimento. Olha lá, reparem a velocidade vertical diminuindo a cada instante até atingir a altura máxima, de aproximadamente quase 6 segundos. E agora, durante a descida, olha lá, movimento acelerado na velocidade vertical. Vou apresentar novamente para que vocês possam acompanhar. Então, olha lá, a velocidade vertical diminui, diminui até atingir a altura máxima aqui, aproximadamente 6 segundos. E agora, durante a descida, mais aproximadamente 6 segundos, aí, ó, tanto que o tempo total de permanência no ar deu 2,1 segundo.
Se nós dividirmos esse 12,1 segundos ao meio, nós teremos precisamente 6,05 segundos. E reparem agora, durante o movimento, vamos representar o movimento novamente, que agora a velocidade horizontal, representada pelo eixo x, em amarelo, escuro aqui, primeiro ano, ela vai permanecer constante durante toda a trajetória. O vetor não vai aumentar e nem diminuir. Vamos ver o movimento, ó. Olha lá, velocidade horizontal permanece constante durante toda a sua trajetória. E o valor exato dela nós podemos fazer, né? O produto da velocidade inicial, 70, multiplicado pelo valor do cosseno do ângulo de tiro, que no caso é um ângulo de 60 graus. Vocês aí, do outro lado da tela, podem aproveitar e fazer esse cálculo oralmente. Como eu gosto de brincar com vocês, né? A matemática nunca veio para dificultar, ela veio para facilitar, né? Então, ó, qual seria o valor, então, da velocidade horizontal durante todo esse trajeto do lançamento oblíquo do móvel vindo a 70 metros por segundo e ângulo de tiro de 60 graus? Faça esse cálculozinho durante esse movimento que vocês estão observando, né? Vamos reparar, primeiro ano, ó, a velocidade do x ela é constante. Então, nós fazemos o cálculo. Pegamos a velocidade inicial de 70, multiplicado pelo cosseno de 60, que é de 0,5. Então, 70 vezes 0,5, qual será, então, a velocidade horizontal deste móvel? 35 metros por segundo, né? Então, agora, vamos repetir todo o movimento, no seu completo, e vocês vão observar, então, os dois movimentos ao mesmo tempo. O vertical, que é desacelerado durante a subida, acelerado durante a descida, e o movimento constante do eixo X. Neste exemplo, se nós, então, primeiro ano, né, dispararmos um objeto obliquamente para cima, né, em torno de uma altura de aproximadamente, aí, ó, uma altura de aproximadamente 49, 50 metros aqui, né? Então, ó, se a gente tem, né, lá, uma altura na faixa de, por exemplo, aqui 50 metros, né, se vocês observarem, então, ó, e o lançamento oblíquo aqui do projétil, se ele for disparado, né, ó, de aproximadamente uma distância, né, ele está aqui na coordenada que a gente está vendo nas guias, ó, ele se encontra na direção horizontal de 68 metros, a uma altura de 50 metros, né? Então, ó, reparem que no mesmo nível de referência, da posição de 68, no mesmo nível de referência, na mesma altura de 50 metros, reparem que ele tem aproximadamente o cálculo, né, 459 metros menos aí, né, a distância de 68, quase que 400 metros de alcance, né? Então, é interessante, primeiro ano, vocês perceberem que o cálculo do alcance vocês podem fazer através, então, da fórmula que eu passei para vocês, multiplicando, então, a velocidade horizontal vezes o tempo de permanência no ar. Entenderam um pouquinho a respeito do lançamento oblíquo? Então, ó, o lançamento oblíquo é interessante para que vocês possam perceber. Outra coisa, primeiro ano, dependendo do ângulo de tiro, o ângulo dá um alcance diferente e uma altura também diferente. Por exemplo, vamos pegar agora com o exemplo de 45 graus. Eu vou manter a velocidade de 70 metros por segundo, vou limpar o meu gráfico daqui a pouquinho, vou dar o iniciar. Olha o que acontece, olha lá, com o ângulo de 45. Velocidade vertical desacelerando durante a subida, acelera durante a descida, e reparem que a velocidade horizontal mantém-se constante. Vamos repetir o movimento para que vocês possam perceber. Olha lá, a velocidade horizontal permanece constante. Reparem que, com a velocidade de 70 metros por segundo, agora com o ângulo de tiro de 45 graus, reparem que o tempo de permanência no ar não foi de 12,1 segundos, quando era com ângulo de 60 graus. Com o ângulo de 45, o tempo de permanência no ar foi diferente, 9,91 segundos. Mas, em compensação, o alcance para o ângulo de 45 graus é maior do que o alcance para um ângulo de 60 graus.
Então, aqui, né, se nós observarmos novamente com ângulo de 60 graus, a altura máxima é maior que a altura atingida com 45 graus, e o alcance é menor. Mas, em compensação, o seu tempo de permanência no ar é maior que com o de 45 graus. Então, primeiro ano, eu gostaria que vocês finalizassem esse conhecimento do lançamento oblíquo com dois detalhes. Primeiro, lembrar que durante a subida a velocidade vertical desacelera e que durante a descida a velocidade vertical acelera, ela aumenta o seu valor. Que durante todo o trajeto a velocidade horizontal permanece constante juntamente com a sua gravidade. Inclusive no ponto da altura máxima, a velocidade horizontal é constante. E que o ângulo de 45 graus é o ângulo que lhes fornece o maior alcance horizontal. Ok? Agora nós vamos aprender um pouquinho a respeito dos lançamentos horizontais. Tá? Então, a respeito dos lançamentos horizontais, eu preparei um outro slide para vocês aqui entenderem um pouquinho. Então, ó, vamos ver o exemplo do lançamento horizontal. Bom, lançamento horizontal, primeiro ano, é como se vocês imaginassem esse projétil se deslocando numa mesa com uma certa altura em relação ao solo, e esse projétil está deslocando-se com uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx, e qual será a sua trajetória descrita quando ele deixar essa mesa? Então, o que eu quero que vocês percebam? Como ele não está sendo abandonado de certa altura, a trajetória dele não vai ser retilínea. São, novamente, composição de dois movimentos. Quando ele abandona a mesa, devido à gravidade, ele começa a ter a velocidade vertical, que vai acelerando, ela vai aumentando durante cada movimento da sua descida, até chegar no maior valor quando ela vai impactar, na iminência de impactar com o seu alvo, com o seu solo. Agora, a velocidade horizontal, do mesmo jeito que acontecia no lançamento oblíquo, acontece no lançamento horizontal. A velocidade horizontal, o nosso Vx, permanece constante durante todo o seu trajeto. Então, é interessante vocês perceberem que o lançamento horizontal, nós teremos, então, duas componentes, novamente, do vetor velocidade. A velocidade horizontal, que nós chamamos de Vx, e ela vai ser constante durante todo o trajeto, e a velocidade vertical, que durante toda a descida vai nos produzir um movimento uniformemente variado, acelerado. Bom, o tempo que este projétil gasta para sair daquele ponto de referência e atingir o solo, nós chamamos de tempo de descida ou tempo de queda. E ele, para ser calculado, precisa de duas variáveis, de duas grandezas físicas. Na sua fórmula, a gente vai precisar calcular a raiz quadrada de duas vezes a altura em que ele se encontrava, dividido pela gravidade local. E para nós acharmos o alcance horizontal, a distância que ele percorre horizontalmente, a partir da referência do seu ponto de lançamento em perpendicular com o nível do solo, até a distância que ele toca o solo, nós vamos multiplicar a velocidade horizontal com que sai, multiplicado pelo seu tempo de queda. Então, é bem parecido com o movimento do lançamento oblíquo. Agora, é interessante vocês perceberem, primeiro ano, que o lançamento horizontal, na verdade, ele corresponde à metade do lançamento oblíquo, ou seja, a descida do lançamento oblíquo. E interessante, uma observação muito importante para vocês. A velocidade com que esse projétil abandona no lançamento horizontal, ela é menor com a velocidade comparada à de impacto. A velocidade ao impactar o alvo ou o solo, ela será obtida através do teorema de Pitágoras. Lembrando que, como são dois movimentos, nós temos a velocidade horizontal, que é um cateto do triângulo retângulo, e a velocidade vertical, que é o outro cateto do triângulo retângulo. Lembrando que a velocidade do conjunto ao impactar o solo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, através do teorema de Pitágoras, nós podemos achar a velocidade de impacto, que será obtida através, então, fazendo, né, velocidade de impacto ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual
aos quadrados somados de cada cateto. Então, ou seja, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, ok? Eu selecionei para vocês um exemplo aqui e gostaria que vocês acompanhassem comigo a respeito, então, deste lançamento horizontal. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local, para que um pacote de medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. Então, repare na figura que o avião se encontrava a 720 metros de altitude. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeiro ano, de acordo com o enunciado do problema, nós sabemos que o avião se encontra a uma altura de 720 metros e faz seu voo plano horizontal com uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Se essa velocidade estivesse em quilômetros por hora, nós temos que tomar o cuidado para convertê-la para o Sistema Internacional de Unidades, dividindo, então, de quilômetros por hora para passarmos a metros por segundo, precisamos dividir aquela velocidade por 3,6. Neste problema, a velocidade já se encontra em 50 metros por segundo, então nós não vamos ter que fazer a conversão de unidades, já está em metros por segundo. Então, o avião vindo a 50 metros por segundo, a uma altura de 720 metros, quando ele abandona esse projétil, nós imediatamente começamos a ter o seu tempo de queda. E a decomposição exatamente em dois movimentos. O movimento horizontal, que nós chamamos de Vx, que é constante durante toda a trajetória, e a velocidade vertical, que vai aumentando a cada instante. Então, voltando ao problema, né, nós vamos ter o enunciado que, com uma altura de 720 metros, pela fórmula do tempo de queda, 2 vezes a altura, 2 vezes 720 metros, que nos dará 1.440, dividido pela gravidade local, que no exercício vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 1.440 dividido por 10, a matemática veio para facilitar, né, gente? Nunca para complicar, dará a raiz quadrada de 144, que é exata 12 segundos. Então, ou seja, todo projétil que for abandonado de uma altura de 720 metros, este projétil terá o tempo de 12 segundos para atingir o seu alvo. Agora, primeiro ano, concluindo o exercício, nós queremos calcular o alcance horizontal desse projétil. Como nós vamos fazer este cálculo, né? Nós vamos fazer justamente através do produto. Essa velocidade horizontal, que o avião se encontrava, 50 metros por segundo, multiplicado por seu tempo de queda, que no caso são 12 segundos. Então, 50 vezes 12 nos dará exatamente 600 metros. Então, nós podemos aplicar para vocês as grandezas físicas, né, no nosso dia a dia. Então, este exemplo, acho que cai bem para vocês entenderem. Se um avião estiver sobrevoando horizontalmente a 720 metros de altura e mantendo a sua velocidade constante de 50 metros por segundo, vocês podem ter certeza, se for desprezada a resistência do ar e a gravidade local valer 10 metros por segundo ao quadrado, ele vai gastar 12 segundos para ser abandonado e atingir o seu alvo a uma distância exata de 600 metros. Vocês entenderam um pouquinho, primeiro ano? Aqui, inclusive, rapidinho, no exemplo que eu gostaria de explicar para vocês do lançamento horizontal, vamos pegar esse canhão representado aqui, que se encontra a uma altura de aproximadamente 120 metros, e vamos fazer o disparo com a velocidade, por exemplo, aqui de 60 metros por segundo. Bom, reparem que durante o meu iniciar, ele vai mostrar rapidamente para vocês as componentes horizontal, a velocidade x, representada por amarelo escuro, e o azul escuro será representada a velocidade vertical.
Reparem que quando eu der o iniciar, durante todo esse trajeto, a velocidade horizontal vai permanecer constante e a velocidade vertical vai aumentar a cada instante. Reparem no movimento. Olha lá, a velocidade horizontal permanece constante durante toda a sua trajetória. Vou repetir o movimento. Reparem agora a velocidade vertical aumentando a cada instante. Primeiro ano. Finalmente, agora, vamos representar o movimento para que vocês possam entender as duas velocidades ao mesmo tempo. Olha lá, ó, velocidade horizontal constante e a vertical aumentando a cada instante. Bom, neste exemplo, um objeto disparado aproximadamente de uma altura de 130, 125 metros, né, se for disparado com velocidade horizontal de 60 metros por segundo, vai ter um tempo de queda de 4,66 segundos e estando, né, a uma distância que eu gostaria que vocês observassem em relação ao seu ponto, né, de lançamento, de aproximadamente, né, ó, se a gente descontar aqui, ó, 110, 105, até uma altura, né, de 390, de 110, né, então até 390, de aproximadamente 280 metros aí de alcance. Se vocês multiplicarem a velocidade horizontal de 60 vezes esse seu tempo de queda, 4,66, teremos aproximadamente, né, este valor. Aprenderam um pouquinho da aula, primeiro ano? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz que vocês estejam, né, aprendendo um pouquinho a respeito dos lançamentos horizontais e oblíquos. Então, desejo a vocês muito sucesso nos futuros vestibulares, concursos que vocês forem prestar. Eu vou estar postando nos e-mails das salas de vocês, o primeiro ano A, primeiro ano B, os exercícios de fixação, os slides dessas aulas, para que sirva material de apoio de estudo para vocês, ok? Um beijo enorme no coração de vocês, meu muito obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijão!